Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Sendo hoje o 15º dia, glórias a Deus por isso. Antes de qualquer coisa, tenha em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo, perseverança. Uma recomendação à parte, tem aquele café bem quentinho. Para o dia de hoje, trago para leitura e comentário livro de Gênesis, capítulo 22, livro de Salmos, capítulo 15 e o livro do apóstolo João, capítulo 7, versículos 1 a 24. Que a palavra de hoje toque o seu coração para a honra e a glória do Senhor. Se desconecte de tudo e vamos para mais um dia mergulhando na palavra de Deus. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos, a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã,
Quéside, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Amém. Comentário sobre o livro de Gênesis, capítulo 22. No versículo 1 destaco: Gênesis 22 registra a maior prova pela qual Abraão já passou. É verdade. O texto também apresenta um belo retrato do sacrifício de nosso Senhor no Calvário. Mas a principal lição é a fé obediente que vence as provações da vida. A vida de Abraão nos ensina a enfrentar as provas da vida e a lidar com elas. Para a glória de Deus, aprenda a fazer a distinção entre provas e tentações. As tentações vêm de nossos desejos em nosso íntimo. Tiago 1, versículos 12 a 16. Enquanto as provas provêm do Senhor, que tem um propósito especial a cumprir através delas. As tentações são usadas pelo diabo para trazer à tona o que há de pior em nós. Mas as provações são usadas pelo Espírito Santo para revelar o que há de melhor em nós. Acontece que as tentações têm sua lógica, enquanto as provas parecem muito irracionais. Porque Deus daria um filho a Abraão e depois lhe pediria para matá-lo. Compreensão do versículo 2. Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho. Imagine a falta de lógica nessa determinação divina. Isaac era o único filho de Abraão e o futuro da aliança estava nele. Sim, Isaac era um verdadeiro milagre, a dádiva de Deus a Abraão e Sara em resposta à fé do casal. Os pais amavam muito Isaac e haviam construído todo o seu futuro em torno dele. Ao pedir a Abraão que oferecesse seu filho, Deus estava provando a fé, a esperança e o amor de seu servo. Era como se o Senhor estivesse destruindo tudo aquilo pelo que Abraão e Sara haviam vivido. Compreensão dos versículos 6 a 18. 2 afirmações revelam a ênfase desta passagem. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Versículo 8. E o Senhor proverá. Versículo 14. Ou seja, o Senhor cuidará disso. Enquanto subia o monte Moriá com o filho, Abraão confiava que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Abraão pôde depender da promessa e da provisão do Senhor. Ele já havia conhecido o poder da ressurreição de Deus no próprio corpo, e por isso sabia que o Altíssimo poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos, se esse fosse o plano divino. Ao que parece, não houve ressurreições de mortos antes daquele momento. Por isso, a atitude de Abraão demonstra uma grande fé em Deus. De acordo com Efésios 1, versículos 19 a 20 e capítulo 3, versículos 20 a 21, os cristãos hoje têm no próprio corpo o poder da ressurreição de Cristo à sua disposição enquanto se entregam ao Espírito de Deus. Podemos conhecer o poder da sua ressurreição. Filipenses 3, versículo 10. Enquanto estamos diante das demandas do dia a dia e das provações da vida. Em tempos de provação, é fácil pensar somente em nossas necessidades e nos nossos fardos. Em vez disso, porém, devemos ter como intenção trazer glória a Jesus Cristo. Nós nos perguntamos, como posso sair dessa? Em vez de que lição tirar disso e como ela irá honrar o Senhor? E finalizando o livro de Gênesis, capítulo 22, destaco o versículo 9 para melhor compreensão. Se houve 2 pessoas em sofrimento que revelam Jesus Cristo, essas foram Abraão e Isaac no Monte Moriá. A experiência deles é um retrato do Pai, do Filho e da cruz. O drama do patriarca e de seu herdeiro é um dos exemplos mais belos da obra do Salvador que encontramos no Antigo Testamento. Jesus disse aos judeus: Abraão, pai de vocês,
regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. João 8, versículo 56. No nascimento milagroso de Isaque, Abraão viu o dia do nascimento de Cristo e no casamento do filho. Gênesis 24. Ele viu o dia da vinda do Senhor Jesus para a sua noiva. Mas, no Monte Moriá, quando Isaque se colocou por livre e espontânea vontade sobre o altar, Abraão viu o dia da morte e ressurreição de Cristo. A melhor coisa que pode acontecer quando passamos pelas provações que Deus envia é que nos aproximamos mais de nosso Pai e nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O Calvário não é apenas o lugar onde Jesus morreu por nossos pecados, mas também onde ele santificou o sofrimento e, por meio da sua ressurreição, transformou em motivo de glória ao Pai. Então, procure você também glorificar o Senhor, e Ele fará o resto. O que Deus espera do seu povo. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Amém. Comentários sobre o livro de Salmos, capítulo 15. Versículo 1. A sua interpretação. A palavra morar, entrar na presença de Deus, no hebraico é shaken, e dai-nos a palavra tchekenah, referendo-se à presença, habitação da glória de Deus no santuário. O grande desejo de Davi era estar com Deus no céu e habitar na casa do Senhor para sempre, pois Ele é a nossa morada eterna. Hoje, os cristãos podem desfrutar da íntima comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Compreendendo os versículos 2 a 5. 3 posturas básicas da vida são citadas no versículo 2. Caráter irrepreensível, conduta correta e palavras sinceras. Em seguida, são aplicadas de modo específico e prático no versículos 3 a 5. Se formos corretos nessas virtudes básicas, iremos colocá-las em prática em todas as áreas da vida e seremos obedientes ao Senhor. Prática e fala são verbos no tempo presente, indicando que o cristão dedicado está continuamente obedecendo e procurando agradar ao Senhor. Detalhando ainda mais o versículo 2, integridade, caráter irrepreensível. O que somos, basicamente, determina o que fazemos e dizemos. Então, a primeira ênfase está no caráter que teme a Deus. Íntegro não significa sem pecado, pois não há ninguém na terra sem pecado. Integridade tem a ver com retidão de caráter, honestidade e total lealdade a Deus. Honestidade, conduta justa. Quem pratica o que é justo é honesto em seu modo de proceder e se preocupa no sentido de que seja feita justiça na terra. Não pode haver justiça em uma sociedade em que é o dinheiro que determina o que é certo ou errado. Sinceridade, palavras sinceras. A verdade é o cimento que solidifica a sociedade. Se as pessoas puderem se dar bem com mentiras, então toda promessa, acordo, juramento, compromisso e contrato são imediatamente anulados. O falso testemunho transforma um julgamento em uma paródia e leva o inocente a sofrer. Contudo, devemos falar a verdade em amor e usá-la tanto como ferramenta para construir relacionamentos, quanto como uma arma para combater
o engano. E finalizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 15, destaca o versículo 5. A expressão final neste salmo significa que os fiéis têm segurança e estabilidade na vida e não precisam ter medo de catástrofes naturais ou de uma sociedade pecaminosa. A expressão nunca será abalado vem de uma palavra hebraica que se refere a um tremor violento. A promessa de Deus para os fiéis é que eles estão firmemente edificados nas promessas de sua aliança e, por isso, não precisam ter medo. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Jesus na festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros afirmavam: Não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você tem demônio! Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: Um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 7, versículos 1 a 24. Maria teve outros filhos, sendo José o pai natural deles. Portanto, Jesus teve meios irmãos. Parece incrível que seus irmãos tenham vivido com ele todos aqueles anos e não tenham percebido a singularidade de sua pessoa. Certamente, eles sabiam sobre seus milagres, já que as maravilhas que Jesus operava eram do conhecimento de todos.
Tendo tido com Jesus o contato mais próximo possível, seus meios-irmãos tiveram a melhor oportunidade de observá-lo e testá-lo. Mesmo assim, ainda eram incrédulos. Versículo 6. Comentário. Jesus estava sendo cauteloso porque sabia que os líderes judeus procuravam matá-lo. Apesar de sua condição, aqueles homens eram parte do mundo que odiava Jesus, porque ele expunha suas obras mais. Por seu caráter e através de seu ministério, o Mestre revelou o vazio e a superficialidade daquele sistema religioso fútil e chamou o povo de volta à realidade de vida com Deus. A história revela que o sistema religioso muitas vezes persegue os profetas que foram enviados por Deus justamente para salvá-lo. Versículo 8, a sua explicação. Jesus certamente não estava mentindo ou recorrendo a evasivas, antes exercitava uma sensível cautela. Nas ações de Nosso Senhor podemos ver uma bela ilustração da soberania divina e da responsabilidade humana. O Pai tinha um plano para seu filho, e nada poderia estragar esse propósito. Jesus não se apressou para a festa. Tentando, assim, o Pai nem ficou para trás quando já era tempo de participar. Saber o tempo de Deus requer discernimento espiritual. E finalizando a leitura no dia de hoje, destaco o versículo 18. Se buscamos realmente a vontade de Deus, não vamos nos preocupar sobre quem recebe a glória. Toda a verdade é a verdade de Deus e somente o Senhor merece a glória por aquilo que nos ensinou. Nenhum pregador ou mestre pode levar o crédito por aquilo que vem unicamente de Deus. Se alguém vai atrás de glória, logo está provando que seu ensino vem dele mesmo e não foi recebido de Deus. Esta é a origem de muitas divisões em seitas e igrejas. Alguém inventa uma doutrina, recebe o crédito e usa isso para dividir o povo de Deus. Que as palavras de hoje sejam semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.